Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje é o dia do nosso último vídeo de Bookshelf Tour. Estamos chegando ao fim do nosso passeio pela minha biblioteca. Eu tinha a intenção de mostrar os livros de literatura brasileira em 2 vídeos, mas acabei decidindo fazer tudo de uma vez, um vídeo maior, porque eu quero realmente já passar para outras coisas. Inclusive fiz recentemente uma enquete aqui, perguntando a vocês que tipo de vídeos vocês mais gostariam de ver. Em breve farei um vídeo comentando o resultado da enquete e os direcionamentos que darei ao canal em 2022. Mas para partirmos adiante era necessário que encerrássemos esse processo, esse longo passeio que começamos lá no dia 17 de janeiro. E caso você tenha interesse em adquirir algum dos livros que eu vou mostrar no vídeo de hoje, eu peço que clique no meu link de afiliado da Amazon que eu vou deixar na descrição do vídeo. Assim você será direcionado para o site da Amazon e a partir daí, qualquer produto, seja livro ou qualquer outro que você adquirir, uma parte do valor vai ser destinado ao canal sem que você tenha custo nenhum a mais por isso. Essa é uma forma de você incentivar a produção de conteúdo educativo aqui no YouTube. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e, claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Então esta é a parte de literatura brasileira, é a maior parte e ao mesmo tempo a mais rica da minha biblioteca. Isso porque você encontra aqui muitos autores clássicos, é difícil ter um clássico aqui que você não acha. Eu tenho deixado separados os livros sobre Machado de Assis. Começamos aqui com os boxes, nós já temos 3 boxes saídos pela editora Nova Fronteira de Machado de Assis. Este aqui é o box com os seus romances, eu gosto bastante desta edição. Aqui nós temos um box todo dedicado aos contos, volume 1, volume 2 e volume 3. E aqui o mais novo box que saiu, o das crônicas, foi lançado no finzinho de 2021. Nós temos aqui o primeiro volume, segundo volume, terceiro volume. Esta aqui é a edição da poesia completa de Machado de Assis, que sai pela editora da EDUSP, pela editora EDUSP. Aqui um romance dele não tão conhecido, Casa Velha, nesta edição belíssima da editora Cidade Viva. A minha edição de Dom Casmurro, que saiu pelo Clube de Literatura Clássica, eu fiz resenha aqui no canal. Algumas edições com comentários sobre crônicas, estudos sobre crônicas de Machado de Assis. Esta primeira aqui é Bons Dias, esta aqui comentários da semana, e esta notas semanais. Fuga do Hospício e outras crônicas. Aqui os contos de Machado de Assis. Esta edição foi a que caiu no meu vestibular. Na verdade não este livro, né? Foram pedidos os melhores contos pela editora Global. Quando eu cheguei na livraria não tinha. Estava esgotado. Então eu comprei este aqui que tinha a maioria dos contos. Os outros eu fui lendo, né? Por Xerox, enfim. Esta edição bem bonita, que reúne páginas recolhidas e relíquias de Casa Velha. E este aqui, Contos do Casmurro, foi o livrinho que veio de brinde na edição do Clube de Literatura Clássica, que são algumas obras sobre Machado de Assis. Começando aqui com esta espécie de biografia, não apenas de Machado, mas tem uma coleção, A Vida dos Grandes Brasileiros, saía pela editora 3. Machado de Assis, Ficção e Utopia, de Maçom Moisés, Um Mestre na Periferia do Capitalismo, de Roberto Schwarz, outro de Roberto Schwarz, Ao Vencedor as Batatas. Dicionário de Machado de Assis, Língua, Estilo e Temas. Eu fiz o vídeo no fim do ano passado, assim que este livro chegou. De Alfredo Bozzi, Brás Cubas em 3 versões, Estudos Machadianos. Aqui também é de Alfredo Bozzi, está até fora de ordem. Machado de Assis, O Enigma do Olhar. E por último este aqui, Machado de Assis na Imprensa do Século XIX. Práticas, Leitores e Leituras, de Virna Cunha de Farias. Bom, agora sim nós entramos aqui na organização normal da biblioteca, passando para os autores em ordem alfabética, mas antes nós temos aqui as antologias. Começando aqui com o Poesia Brasileira, das Origens ao Pré-Modernismo, do professor Helder Pinheiro, meu orientador no mestrado. Eu só não gosto disso aqui, olha, deste espiral. Mas é lógico que a gente entende, o livro foi feito pensando para se trabalhar em sala de aula, né, para o professor levar, talvez fazer cópias, enfim, ler com os alunos. Então eles fizeram bem neste
estilo aqui de caderno. De Silvio Romero, Cantos Populares do Brasil, é uma mistura de antologia também com estudos sobre estes cantos. Autores paraibanos, prosa, e aqui o volume dedicado à poesia. De Alfredo Bose, O Conto Brasileiro Contemporâneo, Roteiro da Poesia Brasileira, Parnasianismo, organizado por Sânzio de Azevedo, e Roteiro da Poesia Brasileira, Raízes, de Juan Teixeira, o melhor da crônica brasileira, que reúne textos de Ferreira Goulart, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Sérgio Porto, que sai pela editora José Olímpio. Casimiro de Abreu, uma seleção dos melhores poemas de Casimiro de Abreu. Aqui começa toda uma área dedicada a José de Alencar. Começamos com dramas, eu ainda não tenho de comédias. Aqui os romances organizados pela data da publicação, começando com 5 minutos, o primeiro, A Viuvinha, O Guarani, O Demônio Familiar, isso aqui é um teatro. Lucila, minha primeira edição que eu li para o vestibular. Lucila, uma segunda edição que eu ganhei, acho, num sorteio. Diva, Iracema, As Meninas de Prata, isso aqui é uma edição condensada, na verdade é um livro em 2 volumes. Aqui, A Pata da Gazela, O Tronco do Ipê, Guerra dos Mascates, Tio, Ubirajara, O Sertanejo, Senhora e Encarnação. Aqui de Guilherme de Almeida, grande poeta brasileiro. Aqui é a reunião de 3 livros, Encantamento, Acaso e Você, e também reúne aqui os Haikais de Guilherme de Almeida. Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. A Bagaceira, do paraibano José Américo de Almeida. A Bagaceira, uma estética da sociologia, de Elizabeth Marinheiro. De Castro Alves, Espumas Flutuantes e os Escravos, né, reunião de 2 obras dele. Perfis Brasileiros, Castro Alves, por Alberto da Costa e Silva. Algumas obras de Jorge Amado. Mar Morto, Capitães da Areia, Terras do Sem Fim, Gabriela Cravo e Canela, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, Os Pastores da Noite e Tenda dos Milagres. Aqui um texto sobre Jorge Amado, de Ana Maria Machado, romântico, sedutor e anarquista, Como e Por que Ler Jorge Amado Hoje. De José de Anchieta, Teatro. Esta edição é muito bacana porque vai ter as obras teatrais de Anchieta com a característica interessantíssima de que os livros eles são escritos, em sua maioria, em Tupi-Guarani. Aqui do lado nós temos a tradução para o português. Os livros de José de Anchieta eles eram feitos para a catequização dos índios. Os livros não, né? Os textos na época. Tem alguns trechos em espanhol, é uma salada isso aqui. Continuando aqui, nós temos Nova Reunião, 23 livros de poesia de Carlos Drummond de Andrade. Este livro foi o que eu utilizei durante o projeto Poeta do Ano 2021, que eu desenvolvi em torno da poesia de Carlos Drummond de Andrade. Acabei interrompendo no 10º vídeo, o objetivo era fazer 12 vídeos, porque eram os vídeos que menos tinham audiência aqui no canal. Davam muito trabalho para se fazer, mas a audiência era baixíssima. Então, pensando no custo-benefício, eu decidi descontinuar e também não fazer mais o projeto Poeta do Ano nos anos seguintes. Aqui a Rosa do Povo, foi o livro que eu li para o vestibular também, né? Claro Enigma, Sentimento do Mundo, Amar se Aprende Amando e Farewell. Alguns livros de Mário de Andrade, Amar, Verbo Intransitivo, Macunaíma, aqui Contos Novos, que os melhores poemas de Mário de Andrade. Chegamos aqui em Augusto dos Anjos, eu tenho uma pequena coleção do Eu, de Augusto dos Anjos. Aqui no caso a edição facsimilar da obra lançada originalmente em 1912. Aqui Augusto dos Anjos, Eu e Outras Poesias, a edição comemorativa dos 100 anos do Eu. Eu, de Augusto dos Anjos, Eu e Outras Poesias, toda a poesia de Augusto dos Anjos, com estudo crítico de Ferreira Goulart. Muito boa esta edição. Aqui 2 livros sobre a obra de Augusto dos Anjos, A Sombra e a Quimera, escritos sobre Augusto dos Anjos, um livro de ensaio do professor Chico Viana, e Essa Mecânica Nefasta, O Eu e os Outros, de Hildeberto Barbosa Filho. Alguns livros de Ciro dos Anjos, O Amanuense Belmiro e Montanha, de Graça Aranha, Canaã, aqui de um poeta paraibano, né, aqui da minha cidade, Félix Araújo, morreu muito cedo, envolvido com a política, foi assassinado por este motivo. Ele que era um promissor político, era vereador, tinha tudo para ganhar para prefeito, isso na década de 1950. Foi assassinado
deixou uma obra poética considerável, mas pequena, né? E aqui a editora da Universidade Federal da Paraíba publicou a obra poética dele na década de 1970. E outra autora paraibana, uma poetisa chamada Ivine Araújo, Orgasmos da Alma. De Patativa do Assaré, Cordel, um grande autor da literatura popular cearense, se eu não me engano. Aqui, talvez, de um dos maiores poetas paraibanos, depois de Augusto dos Anjos, é o maior, José Antônio Assunção. Este autor, se ele tivesse influência, né, política e, enfim, literária, ele seria considerado um grande autor nacional. Este livro aqui, O Câncer no Pêssego, embora seja uma publicação praticamente artesanal, é um dos maiores livros de poesia que eu já li. E não é bairrismo, tá? Já li também muita coisa ruim aqui na Paraíba, mas este livro é excelente. Uma pena que o autor parou de publicar. Eu tenho sobre ele um ensaio no meu livro de crítica. Aqui o seu segundo livro, ainda da década de 1990, A Trapaça da Rosa. Ele chegou a fazer um terceiro livro, mas nunca publicou. Aqui de Aloísio Azevedo, ficção completa, da editora Nova Aguilar, da época em que ela ainda publicava nesse formato. Atualmente foi comprado pelo Grupo Global, mudou o formato dos livros, mas aqui em 2 volumes. E aqui, Teatro de Aloísio Azevedo e Emílio Ruede. 2 livros de Álvares de Azevedo, aqui Lira dos 20 Anos e Noite na Taverna. Aqui alguns livros, 2 livros na verdade, de um autor paraibano. Foi meu aluno na época em que eu dei umas aulas na universidade, né, como parte do projeto de bolsa ao qual eu fazia parte, né, na época do mestrado. Foi meu aluno e virou meu amigo, e eu tenho participação nos seus livros. Este aqui é uma nova versão para um velho versinho. Eu tenho, se eu não me engano, o prefácio ou o pós-fácio deste livro. E aqui também, lado a lado, é uma obra que ele fez em conjunto com outra estudante de letras, Ana Beatriz Miranda. Eu tenho também alguma coisa aqui, não sei se é o texto da orelha ou se é pós-fácio, enfim. Alguns livros de Manuel Bandeira, começando aqui com o Antologia Poética e a coleção de livros, bem bonita esta coleção, da editora Global. Começando aqui com A Cinza das Horas, está em ordem de publicação, tá? Carnaval, O Ritmo Dissoluto, Libertinagem, Estrela da Manhã, Lira dos 50 Anos, Belo Belo, Mafuado Malungo, Opus 10, Estrela da Tarde e Poemas Traduzidos. E eu mantive aqui minha edição antiga de Libertinagem e Estrela da Manhã, que foi meu primeiro livro de Manuel Bandeira, foi o livro que eu li durante toda a graduação de letras, andava com ele para todo canto. E aqui Por que Ler Bandeira, de Júlio Castanhon Guimarães. Confesso estar vivendo, o livro de um poeta e professor aqui paraibano, de João Pessoa. Bom livro, né? Já li muitos poemas daqui, gostei muito. E aqui um livro de prosa dele. Nem Morrer é Remédio, o livro de Hildeberto Barbosa Filho, grande professor universitário, grande crítico literário e grande poeta também. Aqui meus livros, o primeiro, uma ediçãozinha bem simples, bem fininho também. Este livro vale mais como lembrança, né? Eu quis publicar os textos da minha adolescência. Este segundo livro, aí sim, já é um livro de um poeta mais consolidado, né? Pode-se dizer que aqui sim a poesia chegou e se estabeleceu com maior relevância. Este aqui é do ano de 2016. Aqui de Lima Barreto, o box da editora Nova Fronteira, excelente box. Livros extremamente volumosos, né? Você tem aqui a obra de Lima Barreto, toda ou praticamente toda. E aqui aquela edição que saiu pelo Clube de Literatura Clássica, também belíssima, o livro que veio de brinde, Os Brusundangas. E aqui nós mantemos Triste Fim de Policarpo Quaresma nesta edição da editora Ática, que era da minha esposa, ainda da época em que nós nem namorávamos no tempo. De Manuel de Barros, Poesia Completa, O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bey, reli recentemente, Espirais e Círculos, de um poeta paraibano, Wallace Bezerra. Aqui alguns romances de um escritor paraibano, né? Foi governador do estado, com uma pegada regional. Nós temos Carcará, Joana dos Santos, Tempo de Servidão. Aqui não é regional, se passa na cidade, inclusive aqui em Campina Grande, se eu não me engano, entre Campina Grande e João Pessoa. Poesias, de Olavo Bilac. Minha edição do Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, pela editora Todavia, edição bem bonita.
Tem vídeo aqui no canal. Aqui é a carta de Pero Vaz de Caminha sobre o descobrimento do Brasil. De Nádia Camussa, Meus Fantasmas Dançam no Silêncio. Aqui de João Zanello Carrascosa, Vendedor de Sustos, uma obra que foi pedida na escola da minha filha. Ela leu, isso aqui são contos. Aqui de Antônio Moraes de Carvalho, poeta paraibano, ex-professor da UFCG, com quem eu tive grandes conversas, me aconselhou muito sobre literatura, produção literária. Nós temos aqui alguém que realmente entende muito de literatura e é um bom poeta. Este aqui também é dele, Jogo de Sentido, só que estava esgotado na época e ele me fez a cópia e me deu. De Bernardo Carvalho, Nove Noites. Fidélia Cassandra, poetisa paraibana, muito boa também. Amora. E aqui, Melicraton, a poesia completa de um excelente poeta maranhense, Luiz Augusto Cassas, A Poesia Sou Eu, o primeiro volume, e o segundo volume. Aqui de Ana Cristina César, A Teus Pés. Aqui foi onde começou a biblioteca. Se com Os Miseráveis, eu tinha falado na parte em que apresentei a literatura estrangeira, começou o meu amor pela literatura, com Ana Cristina César começou a biblioteca, porque foi aqui quando pela primeira vez eu saí de casa para comprar um livro. Isso aqui caiu no vestibular e foi o primeiro livro que eu comprei para a leitura do vestibular e, consequentemente, para iniciar minha biblioteca. Isso em junho de 2005. De Coelho Neto, escritor praticamente esquecido depois do modernismo, uma obra bem bacana, com uma prosa belíssima, uma prosa poética. Não é todo mundo que vai achar fácil ler isso aqui, mas eu acho muito bonito. De Raimundo Corrêa, Melhores Poemas. E outro da Editora Global, tem muita coisa aqui. Os Melhores Poemas de Cruz e Souza. Aqui minhas edições dos Sertões, a primeira delas, né, sai pela editora Ubu. A edição do Clube de Literatura Clássica, também muito bonita. E aqui sobre Euclides da Cunha, de Luísa Najib Eluf. Aqui 3 livros de um professor, um grande amigo, mestre, professor Aloysio Dantas, da UFCG. A Biblioteca é um romance, e os livros dele se ambientam muito nesse universo do livro, que é um universo que ele conhece muito bem. Este aqui é um livro de contos, foi o primeiro livro dele, Enquanto Sopram os Ventos. E aqui outro romance, A Sociedade dos Livros. De Gonçalves Dias, nós temos aqui Teatro de Gonçalves Dias, e aqui Poesia Lírica e Indianista. De Altran Dourado, Uma Vida em Segredo, só tenho este até o momento. Caramuru, poema épico do descobrimento da Bahia, de Santa Rita Durão. Aqui de Tom Falcão, escritor paulista, Contos do Inesperado e outros. De outro autor paraibano, vocês podem ver que minha biblioteca de literatura brasileira, ela une tanto as obras locais, muitos autores paraibanos, eu acho que tem que ter isso, né? Você conhecer os autores da terra, e tem também muitos clássicos. Então são estes 2 vieses que fazem com que eu me orgulhe tanto desta parte da minha biblioteca. No caso aqui nós temos Confidências de um Amante Quase Idiota, aqui são microcontos. O Professor de Piano, contos também, mas aqui contos mais dentro do normal. E aqui Rita no Pomar, excelente, isso aqui é um romance. De Débora Ferraz, escritora pernambucana que viveu um tempo na Paraíba, estudou aqui na Paraíba, Enquanto Deus Não Está Olhando, que saiu pela editora Record. De Eucanaã Ferraz, Poemas da Iara. Grãos na Eira, de uma escritora meio paraibana, meio pernambucana, Lenilde Freitas. O Uraguai, de Basílio da Gama, outro clássico. De Bruno Gaudêncio, escritor paraibano. Nós temos aqui o primeiro, Ofício de Engordar as Sombras. Este aqui é de contos, Cântico Voraz do Precipício. Acaso o Caos tem texto meu neste livro, se eu não me engano é o pós-fácil. Aqui o Silêncio Branco. E o mais recente, Blues e Minotauros, eu tenho participação aqui não como crítico, né, mas como revisor de texto. Eu já não faço revisão, mas ele me pediu para fazer, eu acabei aceitando, pela admiração que eu tenho pela poesia dele. Que outro clássico brasileiro, Tomás Antônio Gonzaga, nós temos Cartas Chilenas e Marília de Dirceu. De outro poeta paraibano, Linaldo Guedes, Intervalo Lírico. E aqui, Metáforas para um Duelo no Sertão. Boi de Fogo, livro de contos de outro autor paraibano, José Leite Guerra. Alfonso de Guimarães, aqui no caso são os melhores poemas. Outro clássico, A Escravizaura, de Bernardo Guimarães. De Ferreira Goulart, nós temos aqui Poema Sujo. Essa nova edição pela editora Companhia das Letras está lindíssima, né? E, em alguma parte alguns livros de Milton Raton, começando aqui com Dois Irmãos, excelente romance.
Em seguida, Órfãos do Eldorado, A Cidade Ilhada, livro de contos, O Lugar Mais Sombrio, este aqui é o volume 1, A Noite da Espera. E temos aqui o volume 2, Pontos de Fuga, de Hilda Hilst, da poesia. Aqui Paulo Leminski, o autor que eu estudei na minha dissertação de mestrado, toda a poesia. Vida, os melhores poemas de Paulo Leminski, um livro de literatura infanto-juvenil. Guerra Dentro da Gente, muito bem ilustrado. Os livros sobre Leminski, começando aqui A Pau, a Pedra, a Fogo, a Pique, de Marcelo Sandman. Aço em Flor, a poesia de Paulo Leminski, de Fabrício Marx. A Linha que Nunca Termina, de André Dick e Fabiano Calisto, de Orígenes Lessa, Zona Sul. O Amor Infeliz, de Marília e Dirceu, de Augusto de Lima Júnior, tratando ali do mesmo tema de Marília e Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. De Jorge de Lima, 2 livros aqui, Invenção de Orfeu e Poemas Negros. Aqui de um poeta também paraibano, Ronaldo Cunha Lima, Breves e Leves Poemas, Tercetos e Outros Poemetos. Aqui são só poemas curtos. Azul Itinerante, Poesia Policrômica. Aqui nós temos um livro dele que une prosa e poesia para contar uma história, né, fazer uma narrativa. As Flores na Janela Sem Ninguém, uma história em verso e prosa. Sal no Rosto, sonetos escolhidos. Este aqui é bem bacana, versos gramaticais, em que ele brinca com temas da gramática. Isso aqui para levar para a aula de língua portuguesa é bem interessante. Um exemplo é este aqui. Conjunção, saudade e alma angustiada. Situação aflitiva. Condição subordinada mais conjunção aditiva. Gramática poética, né? Uma outra versão do livro. Este aqui foi publicado posteriormente, né? Então tem alguns acréscimos. O Livro dos Tercetos. Aqui algumas obras de Clarice Lispector. Água Viva, A Legião Estrangeira, Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, Felicidade Clandestina, A Hora da Estrela, Laços de Família e A Via Crucis do Corpo. Aqui a edição dos contos completos de Monteiro Lobato, de Aldo Lopes, escritor paraibano, As Estátuas de Sal. Isso aqui é literatura fantástica da mais alta qualidade. Contos Gauchescos e Lendas do Sul, de Simões Lopes Neto. Um livro de Lia Luft, só tem um dela, Múltipla Escolha. O clássico A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Laranja da China, de Antônio de Alcântara Machado. 2 livros de Dionélio Machado. Desolação, um romance. É um bom romance, mas para mim o livro espetacular de Dionélio Machado é este aqui. Esse aqui é muito bom, gente. Os Ratos, leiam isso aqui. É um excelente romance. Alguns livros de Maria Clara Machado, Teatro Infanto-Juvenil, As Cigarras e os Formigas e outras peças, A Menina e o Vento e outras peças, Tribobó City e outras peças. Aqui de Nauro Machado, excelente poeta maranhense, Os Melhores Poemas, de Raul Machado, poeta paraibano de fins do século XIX, início do século XX, Cantos Sem Glória, Tudo é Rio, de Carla Madeira, Tragédia Épica, de Francisco Mangabeira, A Invasão das Cobras, de Eilzo Matos. 2 livros de Gregório de Matos são reuniões de sua poesia. Aqui o Poemas e os poemas escolhidos daquela coleção listrada da Companhia das Letras. De Cecília Meirelles, Melhores Poemas. Rosa do Ingá, uma peça teatral aqui da Paraíba, de João Ramiro Melo. 2 Caminhos e uma Oração, de Alberto da Cunha Melo. 2 livros de João Cabral de Melo Neto. O primeiro que eu comprei, Morte e Vida Severina. E aqui a poesia completa. Aqui de Murilo Mendes, Os Melhores Poemas, também da editora Global. A 10ª Noite, de Josué Montello. Eu não tenho aqui Os Tambores de São Luís. Aqui de Rian Montenegro, Epifania em Pleno Desejo, um livro de contos. Eu tenho aqui O Texto de Orelha. De Vinícius de Moraes, livro de sonetos. E em seguida, Novos Poemas. Novos Poemas 2. Aqui de Raduan Nassar, Um Copo de Cólera. Eu não tenho ainda Lavoura Arcaica. Aqui o volume com a poesia completa de Carlos Nejar. Este aqui é o primeiro volume, A Amizade do Mundo, Poesia Reunida 1. E o volume 2, bem bonitas essas capas, Jovem Eternidade. Também dele foi o primeiro que comprei, Canções. Pantanautilus, um livro de literatura infanto-juvenil, foi pedido na escola da minha filha, de Ana Carolina Neves. Varanda, O Cotidiano Carioca, de Nízia Nóbrega. Outro clássico do século XIX, Luzia Homem, de Domingos Olímpio, de Lisbeth Lima de Oliveira,
Felice, poesia completa de Manuel Botelho de Oliveira, A Santa e a Ceia, de Marivaldo Omena, a poesia completa de José Paulo Paes, obras poéticas de Alvarenga Peixoto e Martins Pena, comédias. Este aqui reúne as peças escritas entre 1833 e 1840, este aqui as peças escritas entre 1844 e 1845, e este aqui as escritas entre 1845 e 1847. Aqui no Poço de Jacó, livro de poemas do professor José Helder Pinheiro, de um poeta paraibano, bom poeta paraibano, Sérgio de Castro Pinto, O Cerco da Memória. O Ateneu, de Raul Pompeia, outro clássico, de Adélia Prado, Bagagem. A Muralha, de Diná Silveira de Queiroz, é um romance. Aqui minha coleção de Raquel de Queiroz, o 15, romance, já tem vídeo no canal. As Três Marias, Dora Doralina, 100 Crônicas Escolhidas e Memorial de Maria Moura. Livros de Mário Quintana, aqui O Aprendiz de Feiticeiro, seguido de Espelho Mágico, Baú de Espantos, Caderno H, Canções, seguido de Sapato Florido e A Rua dos Cataventos, e Preparativos de Viagem. Eu tenho também esta edição aqui do Esconderijos do Tempo, foi meu primeiro livro de Mário Quintana, ainda pela editora Globo. Alguns livros de Lourdes Ramalho, teatróloga paraibana, começando aqui com A Feira e O Trovador Encantado, Maria Roupa de Palha e outras histórias. O livro de poemas dela, Flor de Cacto, Viagem ao Ignoto, e um livrinho curtinho com esta única peça, As Velhas. Minha coleção de Graciliano Ramos, da editora Record. Nós temos Alexandre e Outros Heróis, Angústia, Caeté, Cartas, Infância, Insônia, Linhas Tortas, São Bernardo, Viagem, Vidas Secas e Viventes das Alagoas. E aqui finalizando, Memórias do Cárcere. Minha coleção agora de José Lins do Rego, Água Mãe, aqui Doidinho, Eurídice, Fogo Morto, Histórias da Velha Totônia, Menindingen, outro clássico e também um romance muito bom, Meus Verdes Anos, Memórias, O Moleque Ricardo, Pedra Bonita, Riacho Doce e Usina, ABC de José Lins do Rego, pela editora José Olímpio. Alguns livros de Maria Valéria Rezende, O Voo da Guará Vermelha, romance excelente, Outros Cantos, Ouro Dentro da Cabeça, Histórias daqui e da colar e Modo de Apanhar Pássaros à Mão. Como sempre vem ocorrendo com a última prateleira, eu vou ter que segurar aqui e por isso vai ficar tremendo um pouco. Começando com este clássico, Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, A Carne, de Júlio Ribeiro, Melhores Poemas, de Cassiano Ricardo, Café Alvear, Ponto de Encontro Perdido, de Gonzaga Rodrigues, grande cronista, grande prosador paraibano, Retrato de Memória, do mesmo autor, alguns livros de João Guimarães Rosa, começando por Grande Sertão Veredas, aquela edição comemorativa que saiu com o facsímile da edição datilografada pelo próprio autor, com o título antigo, Veredas Mortas, bem bacana isso aqui. Junto com ele vinha outros livros que eu já mostro. Aqui Manuelzão e Miguelin, livro belíssimo, principalmente o Miguelin, Primeiras Histórias, Sagarana, livro de contos também, contos mais longos, A Boiada, este aqui veio no box, e aqui um livro que também veio no box com comentários sobre a obra de João Guimarães Rosa. Este aqui é sobre Guimarães, Sertão Natureza, A Natureza em Guimarães Rosa, de Mônica Mayer. A obra completa de Murilo Rubião, de Alice Ruiz, excelente poetisa, Outro Silêncio, um livro de Aicais, de Fernando Sabino, O Grande Mentecapto, romance, Poesia Total, de Wally Salomão, de Afonso Romano de Santana, só tem este livro dele, Tempo de Delicadeza, um livro de crônicas, Um Crime Delicado, de Sérgio Santana, Inconfidências Mineiras, uma história privada da Inconfidência, de Sônia Santana, de Arthur Santos, poeta paraibano, Não Binária Flor. Aqui Mariana, romance de Hernani Sátiro, que foi um político paraibano, governou o estado também, e tem excelentes romances, Mariana, Quadro Negro, os melhores poemas de Augusto Frederico Schmidt, alguns livros de Moacir Scliar, O Centauro no Jardim, para quem gosta de realismo mágico, leia isso aqui é excelente. Os Leopardos de Kafka, A Orelha de Van Gogh, Os Vendilhões do Templo, Eu Vos Abraço Milhões, também muito bom isso aqui. E aqui, Pai e Filho, Filho e Pai. Um livro também de cordel, tinha mostrado de Patativa do Assaré, aqui de Minelvino Francisco Silva,
Esta coleção sobre cordel sai pela editora Redra, só tenho 2 volumes. Outro livro da literatura paraibana, Chamado da Terra, romance da década de 70. Alguns livros de Valdemar José Solha, Relato de Prócula, um dos romances mais criativos que já li. Aconselho você a ler, tá? Tem referência bíblica aqui, mas ele refaz o Evangelho. Alguns poemas longos dele, Esse é o Homem, O Marco do Mundo, outro poema muito bom. Continuando os poemas longos, Um Cesto de Laranjas Mecânicas, Bananas de Dinamite. O título é horrível, mas tem uma justificativa, ele até fala disso lá no seu perfil do Facebook. O Missionário de Inglês de Souza, outro clássico, minha esposa está lendo no momento, está até marcado aqui o ponto em que ela parou. Os Melhores Poemas de Sousândrade, de Jomar Moraes Souto, Agrarianas e outros poemas escolhidos. Bom poeta paraibano, também tem um ensaio sobre ele. Aqui é a minha ainda pequena coleção de livros de Ariano Suassuna. Aqui é a nova edição, né, que está saindo pela editora Nova Fronteira aos pouquinhos. Nós temos O Alto da Compadecida, Alto de João da Cruz, O Casamento Suspeitoso, As Conchambranças de Quaderna, Farsa da Boa Preguiça, A Pena e a Lei, O Santo e a Porca. Aqui é a minha edição antiga do Alto da Compadecida, que saía pela editora Agir, e 2 livros da época da José Olímpio, que eu mantenho aqui. O Santo e a Porca foi por esta versão que eu li a peça. Inclusive eu gosto de forma especial deste livro porque ele tem a dedicatória do autor, e também tenho desta coleção Uma Mulher Vestida de Sol, que ainda não saiu pela nova edição da Nova Fronteira. Aqui o Sertão Medieval, Origens Europeias do Teatro de Ariano Suassuna, Inocência, de Visconde de Toné. Aqui 2 livros de um autor paraibano, Braulio Tavares, A Nuvem de Hoje e A Máquina Voadora. Isso aqui é um autor de literatura fantástica. A Botija, de Clotilde Tavares, uma narrativa bem interessante, juntando aqui elementos da cultura popular. Esta autora ela é do Rio Grande do Norte. O Cabeleira, de Franklin Távora, Prosopopeia, de Bento Teixeira, poema até curtinho, é fácil de ler, para você que tem costume de ler epopeia, não vai ver dificuldade nesta obra. Minha coleção de Lígia Fagundes Telles está completa pela editora Companhia das Letras. Temos aqui Antes do Baile Verde, Ciranda de Pedra, eu fiz resenha aqui no canal, Um Coração Ardente, livro de contos, A Disciplina do Amor, memória e ficção, Durante aquele Estranho Chá, memória e ficção também, A Estrutura da Bolha de Sabão, As Horas Nuas, romance, Invenção e Memória, As Meninas, A Noite Escura e Mais Eu, contos, Passaporte para a China, crônicas de viagem, Seminário dos Ratos, contos, e Verão no Aquário, romance. Alguns livros de Dalton Trevisan, Abismo de Rosas, Continhos Galantes e A Trombeta do Anjo Vingador. Aqui de Fagundes Varela, Cantos e Fantasias e Outros Cantos, O Professor Jeremias, de Léo Vaz, bem bacana esse romance aqui. Jardim de Lápides, de Alan Ventura, literatura paraibana, livro de poemas, tem texto meu aqui, acho que eu posso fácil. Sermões de Quarta-feira de Cinza, do Padre Antônio Vieira. Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, tem vídeo aqui no canal. Minha edição do Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, esta edição aqui em 3 volumes. Aqui o Continente, volumes 1 e 2. O Retrato, volumes 1 e 2. E o Arquipélago, volumes 1 a 3. Aqui 2 livros de Luiz Fernando Veríssimo, Os Últimos Quartetos de Beethoven e Comédias para se ler na escola. Sobre Alírio Vanderlei, escritor paraibano também, eu não tenho nada dele, mas tenho este livro sobre ele. Textos de uma Pena Mordaz, da filha dele, Naelza Vanderlei. E aqui de uma ex-colega de curso, né, contemporânea minha ali da graduação, de Samele Xavier, etc. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, de todo este passeio. Fica como sempre o meu convite para que você interaja, que deixe seu comentário, que deixe sua opinião, pois a sua participação é sempre muito importante para este canal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.